Alô, galerinha do canal Bionline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André e o vídeo de hoje vai falar sobre genética, mais precisamente uma situação relativamente rara chamada de falso O, o famoso efeito Bombay. Então fique atento às dicas caso esse assunto seja abordado em prova. O primeiro ponto importante que você não pode perder de vista é que o efeito Bombay ou falso O é um caso de interação gênica, mais precisamente do tipo epistasia. Primeiro ponto interessante, galera, o que seria uma interação gênica? É quando nós temos dois ou mais pares de genes que apresentam segregação independente e que determinarão um único caráter. Dois ou mais pares de genes que determinarão um único caráter. Eu tenho uma aula aqui no meu canal, basta você clicar aqui em cima e essa aula aborda justamente interação gênica. A epistasia é um tipo de interação na qual nós temos um par de genes inibindo a manifestação do outro. Na mesma aula que eu tenho certeza que você vai assistir sobre interação gênica, eu também falo sobre epistasia. Então, epistasia é quando um par de alelos inibe a manifestação do outro, inibe a manifestação de outro gene. Aí há um detalhezinho importante. Quando eu faço referência à famosa segregação independente, significa dizer que esses genes estão localizados em cromossomos diferentes. Genes localizados em cromossomos diferentes terão segregação independente. Tudo bem? Então, atenção para esse detalhe. Fecha aqui comigo. Se eu falo em efeito Bombay, eu falo no famoso falso O, que é um caso de interação gênica do tipo epistasia, pois eu estou trabalhando com dois pares de genes determinando um único caráter, no qual um gene inibe a manifestação do outro. E esses genes têm segregação independente, pois estão localizados em cromossomos diferentes. Galerinha, eu trouxe aqui um apanhado geral e apresentei para vocês os dois alelos que estão associados a esse caráter, o alelo I e o alelo H. O gene I é o gene que está associado à determinação dos aglutinogênios do sistema BO. E aí nós temos três alelos para o mesmo loco, para o mesmo gene, o genezão A, o genezão B e o gene Izinho. O alelizão A vai determinar o depósito do aglutinogênio A. O alelizão B determina o depósito do aglutinogênio B e o alelo Izinho não deposita aglutinogênio. Lembrando que o antígeno para o sistema ABO são, na verdade, carboidratos. Então, o que esses genes determinam é a produção de enzimas, de proteínas que transportam esses carboidratos. Então, nós temos o que nós conhecemos como glicosiltransferases. São enzimas sintetizadas a partir desses genes que transportarão o carboidrato A, transportarão o carboidrato B ou não transportarão carboidratos, determinando assim o que nós chamamos de grupo A, B e o grupo O, que é aquele que não tem o antígeno. Galerinha, já o gene H, ele vai determinar a produção do que nós chamamos de antígeno H. Antígeno H. Esse antígeno H também é conhecido por alguns autores como uma proteína precursora. Ela é uma proteína precursora de quê, Marcos? Precursora dos aglutinogênios. O que isso quer dizer? Para sintetizar esses aglutinogênios, eu preciso ter essa proteína precursora. Então, para que haja a produção dessa proteína precursora, eu preciso ter o gene Hzão. E aí eu tenho uma relação de dominância completa. Atenção para um detalhezinho, galera. Pelo fato de ter três alelos do mesmo gene, nós caracterizamos o padrão genético do sistema BO como um caso de polialelia. Não esqueça que os alelos Izão A e Izão B são codominantes entre si e ambos dominarão o alelo Izinho. Galerinha, a gente pegou a ideia agora, já trabalhamos o que seria a introdução do falso O e agora eu vou trabalhar com vocês a definição do sistema BO clássico, tudo bem? Então vamos lá, olha só. O cara que é do grupo A, ele tem um antígeno A. O cara que é do grupo B, o antígeno B. O cara que é do grupo AB apresenta os dois antígenos. E o cara que é do grupo O, ele não tem antígeno algum.
Não é à toa que a ausência do antígeno determina o cara do grupo O como sendo o doador universal. Agora, acompanhe aqui o raciocínio, que isso aqui é importante, galera. O que é o indivíduo sendo portador do grupo sanguíneo A? O que é um cara portador do grupo sanguíneo B? O que é uma pessoa portadora do grupo sanguíneo B? E por aí vai. É a presença de antígenos nas hemácias. Vamos supor que eu esteja falando de um cara do grupo A. Então, esse cara do grupo A, ele vai ter apenas o antígeno A nas hemácias. Apenas o aglutinogênio A nas hemácias. Se o cara é do grupo B, se o indivíduo é do grupo B, ele vai ter apenas o antígeno B nas hemácias. Tudo bem? É bem fácil, bem fácil. Se por um acaso ele for do grupo AB, ele vai ter os dois antígenos nas hemácias. Ele vai ter tanto o aglutinogênio B, ou aglutinógeno B, como o aglutinogênio ou aglutinógeno A. Mas se o cara é do grupo O, ele não apresentará nenhum tipo de aglutinogênio. Compreendeu? Por isso que ele é o doador universal. Mas ao mesmo tempo que você fala de antígeno, eu preciso falar de anticorpo. No plasma sanguíneo, o anticorpo ou aglutinina, se a pessoa é do grupo A, ela apresentará no seu plasma o anticorpo anti-B. Significa dizer que ela não pode entrar em contato com o sangue do tipo B. Se a pessoa é do grupo B de bola, ela vai ter no seu anticorpo anti-A. Significa dizer que ela não pode receber sangue que tenha um antígeno A. Se o indivíduo é do grupo AB, ela não terá os anticorpos. Percebam, enquanto o O é o famoso doador universal por não ter os antígenos, o AB é o famoso receptor universal por não apresentar os anticorpos. Esse ponto é importante para vocês. Já a pessoa que é doador universal, ela apresentará no plasma tanto o anti-A como o anti-B. Marcos, então significa dizer que a pessoa do grupo O tem maior limitação de transfusão para receber sangue? Sim. Porque em grandes proporções ou grandes quantidades só poderá receber do grupo O. Porque se ela receber sangue do grupo A, haverá aglutinação, já que ela tem anti-A. Se ela receber um sangue que tem um antígeno B, haverá aglutinação, porque ela tem o anti-B. Então você percebe dessa maneira que essa reação de aglutinação ela vai acontecer independentemente. Tudo bem? Então, por isso que o O em grande quantidade só poderá receber sangue do próprio grupo O. Então, esse esquema aqui, pessoal, ele é muito tranquilo, ele tem que estar na cabecinha de vocês. Vocês têm que ter a facilidade de identificar como é que o indivíduo, do ponto de vista bioquímico, vai ser classificado do grupo O. Porque a ideia é falar sobre o falso O. Nesse contexto, também é interessante que você entenda como é que nós vamos identificar imunologicamente o indivíduo do grupo O. Galera, aqui estão as 4 possibilidades para tipagem sanguínea para o sistema BO. Bem, aqui eu vou representar dessa maneira, olha. Se formar grumos, significa dizer que houve aglutinação. O que é aglutinar? É o anticorpo reagir com o antígeno. Se eu representar dessa maneira, é porque não houve aglutinação. Então, o anticorpo não reconheceu o antígeno. O anti-A vai reconhecer o antígeno A. O anti-B vai reconhecer o antígeno B. É aí que muitos alunos acabam confundindo. Eu tenho certeza que você não vai confundir. E vou pedir, você que está aí até este exato momento comigo acompanhando a minha aula, se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, ative o sininho. Quanto mais pessoas tiverem tendo acesso a esse material, quanto mais pessoas eu puder ajudar, melhor, divulgue para os seus amigos. É importante isso para que a gente continue a produzir mais conteúdo ainda para vocês, especialmente para quem está na preparação para o vestibular. Galera, então o anti-A reage com A, o anti-B reage com o B. Então veja, eu vou fazer o primeiro. Vamos supor que eu pinguei anti-A e reagiu. Houve aglutinação. Então qual é a interpretação que você tem que ter? Se houve aglutinação no anti-A, ele tem A. O sangue tem A, porque o anticorpo localizou o antígeno. Pinguei no anti-B, olha só o que aconteceu, não houve aglutinação. Então o anti-B não reagiu com o antígeno, ele não tem um antígeno B. Então o único antígeno que este indivíduo possui na sua hemácia é o antígeno A. Consequentemente, o grupo sanguíneo dele vai ser o quê, pessoal? Ah, esse cara, essa pessoa é do grupo A. Olha esse outro exemplo que eu vou colocar. Olha esse outro exemplo que eu vou colocar. Olha esse outro exemplo, galera.
Pinguei o anti-A, houve reação. Pinguei o anti-B, também houve reação. Então significa dizer que o anti-A encontrou o A, o anti-B encontrou o B, ele tem os dois antígenos. Então o grupo sanguíneo dele é AB. Olha outra situação agora. Pinguei o anti-A, não houve aglutinação. Pinguei o anti-B, houve aglutinação. Então este indivíduo, esta pessoa, é portadora do grupo sanguíneo B. Para que seja do grupo sanguíneo O, não haverá aglutinação nem no anti-A e nem no anti-B. Então significa dizer que ele não tem antígeno. Este indivíduo é o O. Então veja, sempre que você fizer referência ao efeito Bombaim, que é um falso O, no teste de tipagem sanguínea vai ser esse o resultado, vai ser como sendo do grupo O, fenotipicamente falando. Então aqui está um indivíduo do grupo O. Então eu mostrei para vocês como bioquimicamente é caracterizado o indivíduo do grupo O, e agora eu mostrei para vocês como, numa reação imunológica, você faz o teste de tipagem sanguínea. Agora a ideia é a gente compreender o passo a passo do efeito Bombaim, do falso O, levando em consideração o aspecto genético. Galera, o gene I, ele vai produzir substâncias que atuarão sobre a proteína precursora para produzir o aglutinogênio. De tal maneira que, para ter o aglutinogênio, há necessidade de ter essa proteína. Vejam, aqui é uma relação de dominância completa. Então, para ter a proteína H, o indivíduo precisa ser homozigoto ou heterozigoto. Caso ele seja homozigoto recessivo, ele não sintetizará a proteína H. Então, a gente pode inferir o seguinte, que este genótipo aqui, ó, Hzinho, determinará quem, pessoal? O falso O. Então, a partir de um momento que o indivíduo tiver o Hzinho, ele não produzirá a proteína precursora, ele não terá o aglutinogênio para o sistema BO. Consequentemente, ele vai ser O e desta forma sendo considerado o O falso. O que eu vou mostrar para vocês agora? Tá? Como é que a gente vai adotar esse conceito dentro da combinação alélica, misturando o sistema BO com o caso da epistasia que determina o falso O. Então, meus amigos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a relação do sistema BO com essa combinação de genes para que a gente possa entender como é que se dá a ideia do falso O. Então, vamos colocar aqui a situação relacionada, por exemplo, vou colocar uma situação aqui hipotética, tá? O indivíduo é do grupo A, correto? Mas olha só como é que eu vou representar. Sempre quando você tiver uma questão que enalteça o falso O, ele vai indicar para vocês a combinação de dois pares de genes. Então eu vou representar um cara que é do grupo A e eu estou representando desta maneira aqui, ó. Ele é heterozigoto para dois pares de genes, tudo bem? Ele é heterozigoto para o gene que condiciona o sistema BO e ele é heterozigoto para a proteína precursora. Mas vamos supor que este indivíduo é casado, tá, com uma mulher O verdadeiro. Então ela é Izinho, porém ela é também heterozigótica para a proteína precursora. Veja, tem a proteína precursora, então ela pode ser do grupo O verdadeiro. Vejam, se tem a proteína precursora, ela é O verdadeiro. Isso aí a gente tem que trabalhar de uma maneira bem calma, tudo bem? Então tem uma pessoa do grupo A casado com um indivíduo do grupo O. Como é que você vai trabalhar? Ele não tem segregação independente? Eu comentei ainda há pouco, ele tem segregação independente. Então eu sugiro, numa situação como essa, que você monte o quadro de Punnett. O quadro de Punnett ele vai ser bem útil aqui. Por quê? Porque se você for observar os genótipos, são dois pares de genes em heterozigose, então esse indivíduo formará 4 gametas diferentes. Quais são os 4 gametas diferentes que ele vai formar? Ele vai formar os gametas Izão A, Hzão, Izão A, Hzinho, Izinho, Hzão, Izinho, Hzinho. Esses são os 4 gametas que ele está aqui formando. São os 4 gametas formados. Estão aqui. Tudo bem? Agora, por outro lado, este indivíduo só vai formar 2 gametas diferentes porque ele só tem um par de genes em heterozigose. Marcos, bugou, tem como revisar? Claro, o número de gametas diferentes é 2 elevado a n, sendo n o número de genes ou pares em heterozigose.
Como aqui eu tenho 2 pares de genes heterozigose, 2 elevado ao quadrado, 4. 1, 2, 3, 4. Como aqui eu só tenho um par de genes heterozigose, 2 elevado a 1, 2. Então, quais são os 2 gametas que esse indivíduo vai formar? Izinho, Hzão e Izinho, Hzinho. Montamos o quadro de Punnett. O que nós vamos fazer agora? Unir esses gametas para determinar os genótipos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com cores diferentes. Olha o que nós temos aqui, pessoal. Izão A, Izinho, Hzão, Hzão. Só unir um com o outro. Tudo bem? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Izão A, Izinho, Hzão, Hzinho. Bem aqui, ó. Izão A, Izinho, Hzão, Hzinho. Olha aqui, ó. Izão A, Izinho, opa, opa, opa. Hzinho, Hzinho. Aqui ao lado, Izinho, Izinho, Hzão, Hzão. Izinho, Izinho, Hzão, Hzinho. Quase um teste psicotécnico, né? Olha aqui, ó. Izinho, Izinho, Hzão, Hzinho. E vejam, Izinho, Izinho, opa. Hzinho, Hzinho. Percebam o seguinte, que nesses 2 genótipos aqui, eu tenho a homozigose recessiva. Se eu tenho a homozigose recessiva, não haverá a produção da proteína H. E não havendo a produção da proteína H, vai determinar o falso O. Então, se a pergunta fosse qual a probabilidade desse casal vir a ter indivíduos do grupo A, probabilidade de ver indivíduos do grupo A, olha a pergunta. Nós vamos ter quantas chances no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chances no total. Desses 8 indivíduos, quantos seriam do grupo A? Vamos lá, do grupo A. Lembra que não pode ter homozigose Hzinho, Hzinho. Então, nós teríamos 1, 2, 3. 3. Então, a probabilidade seria de 3/8. Marcos, e se ele pedisse o sexo? Nós pegaríamos 3/8 e multiplicaríamos por quanto? Por meio. E aí chegaríamos a 3/16. Tudo bem? Qual é a probabilidade de ser do grupo O? Eu não defini se é O verdadeiro ou se é O falso. Apenas perguntei a probabilidade de não ter aglutinogênio, por exemplo, nas hemácias. Chances no total são 8. Chances no total são 8. Aí vem o detalhezinho. Vamos lá. Quantos são do grupo O? Este é do grupo O. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a probabilidade é 5/8. Se a pergunta fosse qual a probabilidade do nascimento de indivíduos O falso com efeito Bombein? Aí nós teríamos quantas chances no total? 8. Destes 8, quantos seriam O falso? 1, 2. 2/8, simplificando, 1/4. Mas, Marcos, o último já é do grupo O. Por que ele é O falso? Simples. Porque quando você define o que é um grupo O verdadeiro e um O falso, você também faz o teste de aglutinação. Você também vai fazer o teste de aglutinação. Agora, no teste de aglutinação, para definir se é O verdadeiro ou O falso, você vai utilizar quais anticorpos? Anti-A, anti-B, e olha aqui, galera, anti-H, anti-A, anti-B e anti-H. Se o indivíduo é O verdadeiro, haverá aglutinação no anti-A? Não, porque ele não tem. Haverá aglutinação no anti-B? Não, porque ele não tem. Mas eu disse que ele é O verdadeiro, e o O verdadeiro tem que ter a proteína H. Então, quando você pinga o anti-H, haverá reação de aglutinação. Então, ele é O verdadeiro. E se ele fosse O falso? O falso, como é que seria o O falso? Eu vou pingar o anti-A, não haverá aglutinação. Eu vou pingar o anti-B, também não haverá aglutinação. Eu vou pingar o anti-H, também não haverá aglutinação. Por quê? Porque a definição do falso O é a ausência da proteína precursora. Então, aqui esse indivíduo é o O falso. Esse indivíduo é falso O. Esse indivíduo manifesta o fenótipo Bombein.
é uma frequência baixíssima na população, mas há casos que a gente já vem observando. Estudos mostram que, embora eles sejam fenotipicamente igual a O, sendo considerado por muitos doadores universais, mas para a maioria dos autores, o indivíduo, numa questão clínica, para que ele receba em grande quantidade de sangue, ele precisa também receber um O falso, para que não haja nenhum outro tipo de reação de aglutinação, de rejeição imunológica, de reação imunológica, para que ele possa receber sangue com uma certa tranquilidade. Tudo bem? Fechou a ideia aí, pessoal, do que é o O falso? Então, resumindo, é nada mais, nada menos do que a homozigose desse gene que determina a proteína precursora. Se tiver a proteína precursora, ele é O verdadeiro. Se não tiver a proteína precursora, ele é O falso. E o efeito Bombay, ele está associado a 2 pares de genes com segregação independente, no caso de epistasia, porque a homozigose recessiva Hzinho inibe a manifestação de outro gene, interferindo assim na proporção fenotípica do cruzamento entre indivíduos que manifestam o sistema ABO, que manifestam o grupo sanguíneo do sistema ABO. Fechou a ideia? Curta o vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas aqui no comentário, se inscreva no canal, por favor, visite a minha plataforma www.bionline.com.br, divulgue para os seus amigos e vamos juntos trabalhar muita biologia para o seu vestibular.